estudante, que bom que você está comigo de novo para mais uma aula de Ciências da Natureza com a Marizinha, com o intérprete Daniel. Tudo bem, Daniel? Sejam bem-vindos para essa aula. Peguem o pet de vocês, a caneta, anotem tudo, que o assunto de hoje é Biodiversidade e Conservação 2, uma continuidade da aula de unidade de conservação que eu comecei na semana passada, tá? Que eu falei das unidades de proteção integral e de uso sustentável, da importância delas, né? É uma aula, gente, do 9º ano, PET 4, semana 4. O que nós iremos desenvolver hoje? Qual a habilidade? Bem, nós vamos justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, parques, reservas e florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionados. Continuidade mesmo da outra aula, tá? Gente, lembrando, né, retomando aí da aula passada, né, que a criação de unidade tem que apresentar como principal ideal a conservação da biodiversidade. Mas será que sempre, né, basta criar a unidade para que isso ocorra satisfatoriamente? Né? Olhe, entretanto, a gente nota que as unidades de conservação ainda sofrem diversos tipos de impactos ambientais. Exemplos: extração de madeira, tráfico de animais silvestres, caça e pesca predatória, introdução de espécies exóticas, turismo desordenado, queimadas, dentre outras. Então, apesar da unidade ser um espaço territorial, né, delimitado, com legislação específica, com gestão específica, né, tem que haver fiscalização, tem que haver cuidado, educação ambiental, para que se garanta realmente a preservação ali da biodiversidade. Bem, os impactos de uso nas unidades de conservação podem ser de origem natural, por exemplo, né, quando acontece um incêndio natural, por exemplo, uma chuva forte, ou de origem antrópica, quer dizer, quando o homem vai impactar, né? E eles também podem ser positivos ou negativos, de acordo com as alterações que provocam nos ambientes. Essas alterações podem ser verificadas no meio biológico, físico e também no social, por meio de pesquisas, tá? Vamos lá. Marizinha, o que é introdução de espécies exóticas? Isso é muito sério. O que é uma espécie exótica? Já pensou nisso? Segundo a Convenção da Diversidade Biológica, espécie exótica é aquela que ela não compreende aquele espaço onde ela se encontra, quer dizer, ela pertence a uma outra região, tá certo? E ela pode ter sido introduzida ali de propósito, né? Ou então acidentalmente, tá certo? É quando ela não faz parte daquela área geográfica e está presente ali, tá certo? Olha só. Atualmente, as espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior ameaça para a perda da biodiversidade, perdendo apenas para ambientes que são convertidos para uso humano, segundo Drummond e outros, 2005. Deve haver alternativa ao controle da espécie para atenuar a dispersão e competição com espécies nativas. Vou dar um exemplo aqui, gente, o capim meloso, tá? Que é Melinis minutiflora. Essa é uma foto, né, encontrada em vários locais do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais. É um parque, né, invadido aí por essa gramínea. E essa gramínea, então, gente, como ela é exótica, ela chega naquele local, né, e ela começa, então, a competir com as espécies nativas, tá certo? Se ela conseguir vencer essa competição, ela pode chegar até eliminar aquelas espécies nativas, reduzindo, então, a biodiversidade local, ok? Olha só, esse gráfico, ele mostra mais ou menos como acontece, né, vou pegar uma cor aqui rapidinho. Como acontece esse processo, olha, você tem aqui a população, aqui na vertical o tamanho da população pelo tempo. Então, nesse momento aqui, espera que a cor não pegou, gente, espera um pouquinho, deixa eu voltar lá. Testando aqui, ok. Então, aqui, ela foi introduzida nesse momento, ela vai se naturalizar, ela vai ficar ali, né, se adaptando àquele novo local para ela, aquelas condições fisiológicas, biológicas.
Se houver alguma facilitação, por exemplo, falta a espécie nativa, aquela região ali está propensa para ela crescer, ela vai então aumentar a sua distribuição, depois ela vai estabilizar. Ela estabilizando e competindo e vencendo aquelas nativas, ela se torna então uma espécie invasora, porque ela começa a dominar aquele ambiente ali, tá? E até podendo eliminar as espécies nativas, tá ok? Outro exemplo de espécie exótica, tá, gente? Isso acontece muito com peixes, tá certo? Aqui, ó, no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, ocorre a presença de predadores como o tucunaré e a piranha vermelha, que vieram lá da região norte, lá do Amazonas, tá, gente? E são exemplos de espécies exóticas invasoras. Diversos estudos feitos no parque, né, evidenciam que houve perda grande da biodiversidade, tá, daquela fauna ictiológica ali das lagoas, tá certo? Espécies, por exemplo, como traíra, que é uma espécie natural daquele ambiente, reduzindo bastante, quase chegando a ser eliminada, tá? Por quê? Porque essas espécies, se elas se adaptarem, elas começam então a competir por alimento, por espaço com as outras, tá? E vencendo, elas vão dominar aquele ambiente. E são grandes predadores, tá, gente? Então sai comendo aí os outros peixes. Isso levou então à perda de biodiversidade do complexo lacustre do Médio Rio Doce. Muitas vezes isso ocorre porque a pessoa faz um poço de peixe, numa propriedade próxima a um parque, lembrando que, né, você pode estar ali no entorno do parque, faz um poço de peixe, traz um outro peixe de outro local, vem uma cheia, né, e acaba levando essa espécie, vai para um curso d'água e vai para a lagoa, por exemplo, tá? Então acaba invadindo aí essas unidades de conservação, tá certo? É muito, e ter muito cuidado para introduzir qualquer espécie em qualquer ambiente sem estudo. Outro impacto ambiental seríssimo, tráfico de animais silvestres. As pessoas entram nas florestas, pegam, eu já vi assim, vendendo orquídeas na rua, você vê que aquela orquídea, ela foi, né, buscaram lá na floresta, né, lá na mata, e está ali vendendo para você, não compre. Tá? A gente começa quebrando essa cadeia, não comprando nada que você perceba que está sendo feito de forma ilegal, tá? O tráfico de animais silvestres é uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira e pode provocar a extinção de diversas espécies a médio e longo prazo. O comércio ilegal ocasiona desequilíbrio ecológico e sofrimento aos animais. Quais são as espécies mais visadas no tráfico? Principalmente pássaros, aqui ó, os psitacídeos, né? Papagaios, periquitos, passeriformes, que são os passarinhos, né? Dentro batídeos, que as rãs venenosas, as pessoas adoram comprar rãs, né, que acham diferentes, coloridas, primatas, lepidópteros, que são as borboletas, e por aí vai. Lembrando que ter bicho de estimação é crime, bicho silvestre, né? Em casa é crime ambiental previsto em lei. Olha só, Lei 9.605/98, que proíbe a utilização, perseguição, destruição e caça de animais silvestres. Né? Às vezes a pessoa tem um papagaio aí no fundo da casa, escondido, um macaquinho, né? Né? Não pode, tá certo, gente? Isso é proibido. Lembrando, gente, que quando a gente, né, vê em reportagem, já deve ter visto já em reportagem, quando eles conseguem, né, o IBAMA consegue pegar, aprisionar esses animais, eles estão muito debilitados, muito machucados. Olha essa imagem aqui, olha, a maneira como eles estão acomodados, apertados, sem higiene, né? Com pouca iluminação, com pouco oxigenação daquele espaço. Então, muitas vezes, eles pegam tubos de cano e colocam ali um monte de aves, centenas de aves. O que acontece? Daquelas, vou brincar aqui com números, daquelas 100 aves, 1, 2 sobrevivem. Então, a taxa, né, de mortalidade é muito alta. Então, você tem que matar, né, muitos animais para que 1 ou 2 sobrevivam e sejam vendidos. Então, é muito triste, é muito doloroso aí. Quem faz isso realmente não tem coração, né, gente?
Essa tabela, ela não vai dar para você ver porque ela está no fundo branco. Eu coloquei só para você lembrar que tem ela no PET de vocês, tá, gente? Mostrando aí, olha, uma tabela de espécies mais apreendidas pelo IBAMA entre 2005 e 2009. Primeiro lugar aqui, ó, canarinho da terra, tá, gente? Depois trinca-ferro, coleirinho, azulão, curió. Sexto, tartaruga da Amazônia. Sétimo, graúna, galo de briga, oitavo, cardeal do Nordeste. E aí cá em décimo. Então, as aves aí ganhando de cheio, tá? As pessoas gostam de aves pelo canto, pela beleza, né? Põe na gaiola, fica ali, faz cuidar, né? Então, não aí ao tráfico de animais silvestres, ok? Essa é uma imagem mostrando essas espécies mais apreendidas nesse período, né? Cicalis flaveola, que é o canarinho da terra, esse primeiro aqui, tá? O trinca-ferro e o coleirinho, tá certo? Todos na gaiola aí, né? Privados da sua vida livre natureza. E turismo? Eu falei para vocês, né, que até uma unidade de conservação de proteção integral, ela pode ter um turismo, desde que ele seja sustentável. Tem que ter todo um controle, geralmente tem guardas-parques, né? As trilhas são monitoradas, tá certo? Você não pode chegar lá, né? E, às vezes, você nem pode fazer algumas atividades desacompanhadas, tá certo? E o turismo ecológico, ele é importante economicamente, ele traz recursos para aquela unidade e para aquela cidade, ele é bem-vindo. Só que esse turismo, se ele não for sustentável, ele vai trazer impactos ambientais. Vamos ver aqui números do turismo em unidade de conservação em 2015. Olha, gente, Parque Nacional da Tijuca. Olha o número de pessoas. Muito, né? Muita gente visitando o parque, são milhares de pessoas, isso é bom. Sabe por quê? Porque quando você conhece, você começa a preservar, você começa a gostar e amar. Então, é bem-vindo esse turismo, tá, gente? Olha, Iguaçu, Jericoacoara, Parque de Brasília, Serra dos Órgãos e por aí vai, tá? Mas, olha agora um registro aqui. Impactos do turismo. Gente, pichações em rochas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Você chega num parque ecológico, vai pichar uma rocha? Isso é inadmissível, né? Pichações em grutas do Parque Estadual de Ibitipoca, tá? Então, rasura, colocar o nome, né? Coração com aquele casal que teve ali. Não pode, né, gente? Muito triste isso aí. Impacto do turismo em unidade de conservação. De novo, olha, o que é isso aqui, gente? Lixo. A gente vê isso, às vezes a gente vai em Belo Horizonte, no parque municipal, as pessoas estão ali comendo na grama, divertindo com as crianças, levantam e deixam o lixo no chão, o palito de picolé, né, um plástico. Não pode, você tem que levar para casa aquilo que você levou, né? Então, você leva uma sacolinha, guarda os restos de alimentos, coloca no lugar adequado, que lá deve ter o lixo, né? Aquelas coletas seletivas, não deixa aí espalhado, tá, gente? Aqui mostrando uma trilha, né? Como é gostoso chegar numa mata, tem uma trilha bonita com a serrapilheira, com toda aquela vegetação. Então, não deixe nada em trilhas, tá, gente? Principalmente, olha, às vezes até você causa um incêndio, né? Fuma um cigarro, deixa um toco de cigarro, faz uma fogueira, não pode, tá? Aqui mostrando, né, uma caminhada, né? As pessoas enfileiradas, provavelmente aqui deve ter um instrutor, é muito importante ter um instrutor nessas caminhadas, principalmente por questão de segurança, né, de animais silvestres, alguma planta, não se perder. Então, não deve chegar a um parque e fazendo a trilha aí sem ter conhecimento do local, tá? Então, vamos ver quais são as condutas de mínimo impacto, tá? Que a gente deve ter no unidade de conservação. São 8 princípios básicos. Planejamento é fundamental. Cuidados em locais onde vai passar, trilhas, acampamentos, deixar cada coisa em seu lugar, respeitar os animais e as plantas, lembrando que você é responsável por sua segurança e trazer seu lixo
de volta, evitar fazer fogueiras, tá? São aqui alguns princípios básicos de um bom turista aí, numa unidade de conservação. Bem, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, divulgado em 2016, olha aí, gente, o Brasil registrou, no período de 1990 a 2015, uma redução de quase 55 mil hectares no tamanho de suas florestas. Quer dizer, nós temos aí diversas unidades de conservação, mas continuamos aí a devastar as nossas florestas, né? Eu continuo falando que a questão da fiscalização, que é importante, né? Do controle, tá? Da gestão, né? O bioma mais ameaçado pelo desmatamento é a Amazônia. Vocês devem ter ouvido isso muito em reportagens, né, sobre a questão da Amazônia, né? Segundo dados do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que chama PRODES, coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, a taxa de desmatamento da Amazônia anual, né, Amazônia Legal, por corte raso, tá, gente? Cuidado aqui, que isso aqui acaba colocando isso numa categoria menor. No período de agosto de 2018 a junho de 2019, foi de 9.762 quilômetros quadrados por ano, tá? Então, assim, é um número elevado aí, tá, gente? De desmatamento. Quando você imagina cada árvore derrubada, né? O número, assim, de espécies que vivem em torno dela, né? Como que os serviços ecossistêmicos que ela presta ali. Aí você imagina isso em termos de hectares, é muito triste, né? Muito assombroso. Olha, o desmatamento da maior floresta tropical úmida do mundo ocorre por vários motivos, tá? Área para exploração agropecuária, o agronegócio, né, gente? Extração ilegal de madeira e garimpos, né? Uma competição ali pelas riquezas ali, né, do solo também da Amazônia. Esse mapa aqui do PRODES 2020 mostra nas áreas vermelhas, olha, essas áreas novas aí, desmatadas, tá certo? Muito aqui no Pará, tá, gente? Bastante aqui no Pará, região de Rondônia, Mato Grosso sempre também tá em grande número, tá certo? Que é um projeto de monitoramento e desmatamento da Amazônia Legal por satélites, que é o PRODES. Esses dados vocês encontram, tá, gente? No Google, é só procurar. Isso aqui são taxas consolidadas de desmatamento anual por estado da Amazônia. A gente vê aqui, olha, ganhando, tá? Mato Grosso, tá? De azul, pico aqui 2004, 2006, tá? Nós temos também aqui, deixa eu tirar aqui porque eu passei por cima da cor, de vermelhinho, Pará também, vencendo aí, né? Com mais desmatamento. E a gente percebe aí, Mato Grosso, Pará, Roraima, e percebemos que houve agora, olha, tá vendo um aumento, né? A gente percebe aí esse gráfico se elevando de 2018 a 2020, quer dizer, um novo aumento aí, tá? Que isso oscila, mas a gente está tendo um aumento de novo aí desse desmatamento, tá certo? Ganhando aí Mato Grosso e Pará. Então, lembrando, gente, que a sensibilização e a educação ambiental são uma das ferramentas de maior relevância para a conservação ambiental. É necessário o fortalecimento de órgãos ambientais e não enfraquecê-los e não desmembrá-los, né? Garantia de recursos e instrumentos de fiscalização, além de políticas públicas eficientes. As políticas devem se fundamentar no princípio do desenvolvimento sustentável, que é tão falado, né? Elencado também na Constituição Federal, em seu artigo 170, tá? Sendo a sustentabilidade a base do direito ambiental. O que quer dizer isso? Nós vamos utilizar os recursos, mas lembrando aí das gerações futuras, né? Bem, essas foram as minhas referências bibliográficas, vocês podem consultar e estudar mais um pouco. Espero que tenham gostado. Até a próxima e mande a dúvida para mim no Tira Dúvida. Um grande beijo da Marizinha.